Meu primeiro contato com Kallreuter foi em 1975, eu tinha 15 anos, em um festival organizado por ele no Parque Lage chamado Contrapontos. Nesse momento, Kallreuter havia recém chegado ao Brasil como diretor designado do Instituto Goethe no Rio de Janeiro, depois de uma trajetória de 12 anos por países do Extremo Oriente. E eu, ao lado de um compositor chamado Vili Corrêa de Oliveira, um compositor pernambucano paulista, a quem eu respeitava muito e a quem eu tinha contato através de uma de suas alunas, Karol Gubernikov, Vili me disse, apontando para um senhor de terno branco, camisa azul turquesa, no canto da sala, cercado por pessoas, me disse: Tato, se você não procurar aquele senhor, amanhã eu não falo mais com você, não me procure mais. Eu levei aquilo muito a sério. Vili falava sempre muito duro, era um pernambucano de fala muito assertiva, e eu levei a sério esse comando. No dia seguinte, fui procurar Kallreuter, levei junto dois amigos, o Tim Rescala e a Sandra Lobato, e a partir daí tivemos uma relação muito intensa e muito profunda em torno de todos os setores ligados ao pensamento musical, quer dizer, partindo da composição, pela análise e pela harmonia, contraponto, pedagogia, seguindo Kallreuter por todos os cantos para onde ele ia. Ele dava aulas em Fortaleza, os alunos iam procurá-lo em Teresópolis, em São Paulo, em Curitiba, em Belo Horizonte. E foi um período decisivo para a minha formação, de fortalecimento de algumas tendências que, de certa maneira, se desdobraram ao longo de toda a minha trajetória. E pensando hoje de toda essa experiência, qual foram os traços mais marcantes, ou o que isso deixou como resíduo, de certa maneira, tem a ver um pouco com a maneira como ele, em primeiro lugar, empoderava os alunos em suas personalidades, o que pode ser comprovado pela diversidade de estilos, de personalidades dos alunos que o procuraram em diversas gerações, e como ele fomentava a produção desses alunos, encomendando-lhe obras e criando circunstâncias onde eles fossem movidos a compor, e também fomentando o contato entre alunos de diferentes praças, estimulando, fomentando, despertando a curiosidade e mesmo o espírito competitivo, porque ele falava de um aluno de Curitiba: olha, você precisa conhecer esse aluno, a obra dele é incrível, e esse de Belo Horizonte tem esse texto que você precisa ler. Então ele ficava criando essa curiosidade mútua que, de certa maneira, ajudou a criar uma capilaridade e fortalecer um espírito de rede a partir de um pensamento que não era um pensamento pessoal dele, mas que era uma forma de favorecer o desenvolvimento da personalidade dos seus discípulos. E essa prática é uma prática recorrente desde a sua chegada no Rio de Janeiro na década de 30, porque os ambientes que ele criou no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Teresópolis, em Belo Horizonte, em Salvador, foram ambientes transdisciplinares, ambientes de muita efervescência, ambientes muito porosos à relação entre diferentes disciplinas, a relação da arte com aquilo que não é considerado arte, seja esteja no campo da física, da ciência, da vida, do mundo. E principalmente a relação com a diferença, a relação com aquilo que supostamente está fora de você. Ele tinha uma relação com o mundo, com o outro, que era muito especial. Na verdade, ele, apesar de ser uma pessoa extremamente carismática, ele levava muitas vezes quem lhe acompanhava a prestar muita atenção na ponta do seu dedo, mais do que nas coisas
para as quais o dedo apontava. E as coisas para as quais o dedo de Kallreuter apontou foram decisivas na minha formação. E entre elas essa habilidade e essa virtude de lidar com a adversidade. Eu, depois de muito tempo, comecei a fazer Aikido, que é uma arte marcial, e o Aikido tem uma forma muito especial de lidar com a adversidade, de não se sentir alvo da adversidade, de alguma maneira se harmonizar com ela para dissolver essa força no movimento circular, espiral. E Kallreuter tinha essa virtude, ele nunca fez Aikido, apesar da sua esposa, Margarita Schack, ter feito Aikido, e foi através dela que eu cheguei ao Aikido. Pensando nesse aspecto da diversidade, me lembro de uma entrevista que o Kallreuter deu já na década de 90, quando perguntado qual tinha sido o resíduo de tantas décadas de ação interferente no meio musical brasileiro, tantas polêmicas, tantos ataques, tantos conflitos, tanta prole, tanta descendência e ambientes que criou, mas também tantas faíscas provocadas na relação com o meio. Ele, que fumava cachimbo, deu uma baforada no cachimbo, pensou um pouco e respondeu: eu, na verdade, cheguei à conclusão que os meus adversários foram os meus maiores aliados, e eu sou muito grato a eles.